Uningá, que o futuro é aqui. Olá, tudo bem? É uma imensa honra estar aqui no Congresso Interdisciplinar e 5º EAIC da Uningá. Estou aqui trazendo uma inovação na forma de atender no que tange aos nossos pacientes que buscam emagrecimento. Então hoje a gente vai falar sobre sono e associação com obesidade. E quem que sou eu? Eu sou nutricionista especializada em nutrição comportamental e emagrecimento e cofundadora da B-Strong Consultoria. Então eu trabalho com a nutrição educativa justamente para que tenhamos mais ferramentas para conseguir que as pessoas tenham adesão ao planejamento alimentar. Afinal, quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente começa a compreender que somente entregar uma dieta não é o suficiente para todas as pessoas. E quando a gente fala de obesidade, a gente vê que há um crescimento mais ou menos desde a década de 1960 e 1970. Então, antigamente, um problema que a gente tinha era justamente a desnutrição das pessoas, tanto que a gente consegue ver, né, aqui na linha horizontal, estamos vendo a parte de anos, e aqui a gente, na linha azul, a gente vai ter a energia que era gasta, né, que era utilizada, e a energia ingerida. Então, a gente vê na linha azul que vem tendo uma queda, né, no quanto que as pessoas estão ativas ou não, enquanto a linha vermelha havia uma queda e após 1970 começou a subir a ingestão alimentar e começamos a ter esse problema que a gente está vendo de uma pandemia da obesidade. Ainda analisando aqui uma revisão sistemática e meta-análise, alguns estudos mostraram que 42% de adultos de populações gerais reportaram tentar perder peso e 23% dos adultos reportaram tentar se manter com esse peso perdido. Então a gente tem o desafio das pessoas engajarem num projeto de emagrecimento, só que depois, se não tiver a mudança comportamental, então eles entenderem a importância das mudanças que eles fizeram, eles acabam reganhando peso. Então a gente também tem o desafio das pessoas se manterem com esse peso perdido. E olhando esses dados epidemiológicos, né, a gente vê que eu retirei, né, esses dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, então é um relatório do estado nutricional dos indivíduos acompanhados por período em 2024. Então, 28,8% das pessoas com eutrofia, né, com peso normal, 2% abaixo do peso, 34,44% das pessoas com sobrepeso e 34,68% da população com obesidade, onde, se a gente for dividir essas pessoas com obesidade, né, temos aí mais ou menos 21% obesidade de grau 1, 9% obesidade de grau 2 e 4% obesidade de grau 3. Então, além da gente ver esse aumento da população ganhando peso, a gente começa a compreender que não podemos mais sermos simplistas no que tange as pessoas perderem peso. Então não é somente aquelas frases de tipo, é só fazer déficit calórico, se a pessoa está com sobrepeso, ela não tem força de vontade. Então a gente não pode mais utilizar essas frases que são simplistas, porque isso tem que ficar no passado e começarmos a compreender a nutrição comportamental e entender o indivíduo e todo o seu comportamento e como tudo isso influencia também a sua forma de se alimentar. Por isso que hoje estou trazendo aqui uma ferramenta, né, que qualquer profissional da saúde pode utilizar, justamente porque vocês vão ver qual que é o impacto em algumas pessoas, né, que não dormem bem e como que está associado com o ganho de peso. E por que está acontecendo isso, né? Então, lembra ali que eu citei, desde 1960, desde 1970, houve o aumento da população ingerindo mais calorias. Por que isso aconteceu? Porque a gente teve a Revolução Industrial. E com isso, a gente teve a produção de alimentos aumentando consideravelmente. Paralelo a isso, tivemos os meios de locomoção inseridos, assim como novas formas de trabalhar. Eu gosto sempre de pensar em como que a nossa fisiologia
e como que ela veio sendo, né? Porque a gente veio de um processo de evolução, então a gente tem que compreender em que contexto evolutivo fez sentido todas essas alterações fisiológicas que a gente tem. Então, por que o nosso corpo acumula gordura? Porque houve tempos em que a gente tinha escassez de alimentos. Paralelo a isso, a gente tinha que caminhar mais porque éramos caçadores e coletores, e se a gente queria se alimentar, a gente não ia só no supermercado e encontrava diversas opções. A gente tinha que coletar frutas, sementes e caçar os animais que fôssemos ingerir. Então, tinha um gasto energético a mais, além de não ter tanta disponibilidade de alimentos. Quando teve a Revolução Industrial, aumentou então a quantidade, né, desses alimentos, a variedade, a palatabilidade, então não era mais somente alimentos in natura, mas também combinações de gordura, de açúcar, de sódio. Com isso ainda teve um baixo custo, fácil acesso, afinal é só a gente ir numa prateleira que a gente consegue encontrar vários tipos de alimentos, e também menos níveis de atividade física, porque as pessoas andam de carro, hoje em dia até a bicicleta, né, que se a pessoa utilizasse ainda gastava energia, hoje em dia ela pode ser elétrica, e também novas formas de trabalhar. O próprio nutricionista, né, a gente tem um trabalho que tem um comportamento sedentário, porque a gente passa muito tempo sentado, seja ali conversando com o paciente, fazendo planejamento alimentar, tudo isso é sentado, e quem trabalha presencialmente, no máximo vai fazer ali a avaliação física de pé. Então, se a pessoa não tiver um exercício físico programado, a quantidade de passos dessa pessoa diariamente pode ser muito baixa. Então, se não se atentar a isso, né, vai ter sim o ganho de peso. E o que é esse ganho de peso, né? Então, a gente tem o tecido adiposo, que, como eu falei ali atrás, é importante, porque a gente vivia em períodos de escassez, né? Aqui a gente pode ver os nossos adipócitos, que são as células de gordura, né? E elas são especializadas para armazenar lipídios na forma de triacilglicerol no nosso citoplasma. A gordura, ela é muito importante, né? Aqui eu coloquei algumas funções, então atua como isolante térmico, protege contra choques mecânicos, faz regulação também da nossa temperatura corporal, produção de alguns hormônios, né? Especialmente os hormônios corporais ali. Então ela tem função, não é à toa, né, que a gente tem gordura, e inclusive a gente tem diferentes faixas de percentual de gordura que pode ser saudável ou não. Então, tanto que tem ali um percentual de gordura muito baixo, também já não está tão dentro do adequado, porque a gordura, ela é importante por tudo isso que ela faz, e também se você fica hospitalizado, quando a gente fica, não tem muito apetite. Logo, a ingestão energética, ela já é reduzida, o nosso corpo precisa ter algum lugar ali para fazer energia, então essa energia estocada vai ser para manter a nossa glicemia estável em períodos de jejum. Então, tem uma importância. O problema é quando tem excesso de gordura, porque excesso de gordura está muito associado com o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. E a gente tem que pensar também que nós temos órgãos, né, que são muito importantes e que são caros para manutenção, como por exemplo é o cérebro. O cérebro, apesar de compor 2% da nossa massa corporal, ele utiliza até 20% da nossa taxa metabólica basal. Então, se a pessoa está fazendo um jejum ali, seja por N motivos, né, às vezes até um jejum espiritual mesmo, ela tem que ter algum lugar para estar retirando energia. Então, por estar em inanição, né, sem estar se alimentando, o nosso corpo vai ter vias metabólicas para lidar com essa falta de alimento. E então, assim vai conseguir alimentar alguns órgãos que são importantes e dependentes aí, por exemplo, de glicose. Então, o cérebro, ele até, inclusive, ele consegue utilizar outras fontes de energia, né, como os corpos cetônicos, mas a gente tem, por exemplo, os eritrócitos que só conseguem utilizar a glicose.
Então é muito bonito ver como que o nosso corpo e como a fisiologia e a bioquímica conversam aí entre si, mas a gente precisa entender que tem limites, né, de até onde a gente pode chegar com quantidade de gordura, seja para quantidade de gordura a mais ou a menos, para a gente conseguir aí também diminuir a chance de que esse fornecimento de energia venha dos aminoácidos que acabam daí retirando essa energia do nosso músculo mesmo, tá bom? E quando a gente pensa nesse metabolismo gastroenergético, por que eu falei das frases que hoje em dia já não cabem mais? Justamente porque tudo isso, tanto fatores ambientais como da nossa biologia, estão influenciando o nosso metabolismo gastroenergético. Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, a cultura alimentar influencia. Então, no Paraná, nós não temos tanto costume de comer cuscuz, como é no Nordeste. Aqui a gente acaba consumindo mais pão, tapioca ganhou um pouco de espaço. Na Argentina, as pessoas costumam consumir mais batata, enquanto aqui a gente consome mais arroz. Então, a cultura já vai influenciar a forma que a gente se alimenta. Em paralelo a isso, a gente vai ter mídia social, marketing alimentar. Então, às vezes você acha que você está escolhendo um alimento, mas você está sendo influenciado através do marketing desse alimento. Tem o ambiente de trabalho. Então, às vezes você consome coisas que você não consumiria se você estivesse em casa, somente porque estava disponível no seu ambiente de trabalho. No que tange a biologia, a gente tem a parte de genética, epigenética, ciclagem de peso. Então, a gente sabe que as pessoas que ficam naquele efeito sanfona, né, que é muito conhecido assim, então perde peso e depois recupera esse peso perdido, vai gerando uma inflexibilidade metabólica e conforme passar o tempo, essa pessoa vai ter mais dificuldade para perder peso. Então, a gente já entra aí de que é importante a pessoa entrar num processo de emagrecimento e depois conseguir se manter com esse peso perdido. Temos ainda um pouco influência do sistema de recompensa, que eu vou trazer também um estudo para vocês verem sobre o sistema de recompensa. Temos a microbiota, doenças psiquiátricas, vício, e daí a gente entra aqui na grande estrela dessa apresentação, que é a parte de sono. Desculpa. Então, o sono, ele é um componente do nosso ciclo circadiano, que é um ciclo natural do nosso corpo e que oscila dentro de 24 horas. Ai, perdão, vamos lá. Então, dentro aqui a gente vai ter... Logo de manhã a gente vai ter o final da produção de melatonina e um pico de cortisol justamente para que a gente consiga acordar e fazer todas as nossas funções. Então, se você teve um sono adequado, você vai conseguir fazer todas essas funções sem precisar de excesso de cafeína. Então, se você é aquela pessoa que precisa de cafeína para viver, muito provavelmente o teu sono não está sendo de qualidade. E veja, o problema não é tomar o café, mas sem o café você fica um zumbi. Porque se você tá dormindo de maneira adequada, você acorda disposto. Então, já é um primeiro sinal aí quando a pessoa precisa muito de café, e isso é uma coisa que a gente vai conversar mais. Conforme vai passando o dia, a gente vai acumulando uma molécula que se chama adenosina. Ela é um subproduto do nosso gasto ali de ATP. O ATP é o trifosfato de adenosina. Conforme a gente vai perdendo os fosfatos, vai ficando somente a molécula de adenosina. E por que ela é tão importante? Porque ela vai fazer pressão para o sono para a gente conseguir dormir. Então, aquele cansaço que você vai sentir no final do dia, ele é normal e esperado. Porque tem pessoas que querem se sentir dispostas 24 horas por dia, não tem como, tá bom? E daí, aqui, depois das 6 horas, deveria iniciar a produção natural de melatonina, que tem sido prejudicada pelo excesso de telas, pelo excesso de luz branca. Então, o ideal é que as pessoas diminuam a quantidade de uso de telas, ou pelo menos troquem a luz
dos seus dispositivos para a luz amarela, justamente pensando aí na nossa evolução. A gente não tinha luz disponível, né, quando morávamos em florestas. Então, era normal a gente acordar no nascer do sol e depois do pôr do sol a gente logo ir dormir. E daí a luz amarela, ela imita justamente uma fogueira, por isso que a gente consegue aí se sentir mais confortável quando estamos sem excesso de luz no período noturno. Então, se a gente respeitar esse ciclo, né, estiver com esse ciclo circadiano regulado, vamos acordar quase sempre no mesmo horário e dormir quase sempre no mesmo horário. Muitas vezes, indivíduos, né, eu me coloco nesse meio, que estão com o ciclo circadiano regulado, não precisa nem de despertador para acordar, porque a gente já acorda naturalmente por conta de estar com isso regulado. Aqui no sono, a gente vai ter a arquitetura dele, né? Então, eu trouxe esse esqueminha, ele foi adaptado do livro Por que Nós Dormimos, do Matt Walker, que para quem se interessar, entender mais sobre sono e até para colocar depois na sua prática quando se formar, esse livro é excelente e o Matt Walker é um dos maiores pesquisadores do que tange sono. Ele já passou mais de 2 décadas somente estudando sobre sono. Então, aqui vocês vão ver que conforme passa o horário, a gente tem diferentes ciclos. A gente tem o sono REM e o sono não REM, e conforme passa a noite, a gente vai oscilando entre esses ciclos. O sono REM, ele se chama assim porque ele vem do inglês, né? Rapid Eye Movement, que é o movimento rápido dos olhos. Em animais domésticos a gente consegue visualizar isso melhor, mas se você olhar um adulto dormindo e ele estiver no sono profundo, se ele estiver dormindo, né, ali você vai conseguir ver que ele consegue mexer o olho, ou às vezes mexe até algum membro do corpo mesmo, né, às vezes está sonhando e fica tremendo. Justamente ele tá passando por essa fase do sono REM. E o sono não REM já é um sono de ondas lentas. Então, ele já é um sono mais lento. E veja que, dependendo, por exemplo, o estágio 3, ele ocorre já aqui no início da noite. Só que o sono REM, a maior quantidade dele, a gente vai passar ali, né? Tipo, 1h da manhã, 2h da manhã, aqui perto das 4, a gente passa um pouco também. Só que a maior quantidade de sono REM é quando a gente está para acordar. Então, uma pessoa que acorda antes disso, ela já não passou pelo sono REM. E o sono REM é uma fase que ocorre uma intensa atividade cerebral e consolidação de memórias. Então, às vezes a pessoa acha que não tem uma boa memória, mas é porque ela não está dormindo de maneira adequada. Então, as memórias emocionais, elas são aprimoradas e os neurônios que estão envolvidos, né, nas experiências de vigília, que é quando estamos acordados, eles são reativados em várias regiões do cérebro. Então, é como se o cérebro conseguisse revisitar essa informação. E as diferentes fases do sono, elas contribuem para consolidar memórias diferentes. Então, durante o sono não REM, então nesses estágios aqui, as memórias declarativas, que são as memórias de fato, e as memórias episódicas, que são consolidadas. Então, é interessante, assim, a gente estudar essa arquitetura do sono, porque a consolidação de memórias, tendo em vista que a mudança de comportamento também depende disso, é importante. E no Brasil, a média do sono é de 6,4 horas por dia, então 60% dos brasileiros dormem entre 4 e 6 horas por dia. E eu trouxe aqui uma recomendação, né, da Academia Americana de Medicina do Sono. A gente precisa, como adultos, dormir de 7 a 9 horas de sono diariamente e com qualidade. Então, pensar que 60% dos brasileiros pode estar dormindo de 4 a 6 horas por dia é preocupante.
E o maior estudo sobre sono, ele é realizado aqui no Brasil, vocês podem pesquisar, né, pelo Instituto do Sono. E nas 3 primeiras edições desse EpiSono, que foram nos anos de 1987 a 2007, descobriu-se que mais 60% da população paulistana sofre com distúrbios do sono. E esse dado bate ali com o dado de que 60% dos brasileiros têm dormido de maneira não muito adequada. A privação de sono ela está associada, né, com aumento de risco de doença cardiovascular, de diabetes, de câncer e de mortalidade. E o que mais está associado com tudo isso aqui? Exatamente, quem respondeu obesidade acertou. Então, se a gente tem esses 2 fatores andando junto e podendo aumentar o risco de doenças crônicas não transmissíveis, a gente tem que ter o olhar para esses fatores também. E aqui a gente ainda vê uma comunicação, como se eles se retroalimentassem, né? Então, alguns fatores fazem que tenham um sono inadequado, e tendo isso ainda, o sono inadequado aumenta a chance de também agravar ou de você desenvolver uma doença. Então, por exemplo, a noctúria, né, que é acordar várias vezes para você urinar à noite, afeta a qualidade do sono. Medicamentos podem afetar a qualidade do sono. E o sono de má qualidade pode aumentar a chance de você desenvolver aqui uma doença de Parkinson. Ao passo de que se você já é uma pessoa que tem a doença de Parkinson, você vai ter o sono prejudicado. Então, veja que eles se comunicam entre si. Então, aumenta também a chance de você ter demência, refluxo gastroesofágico, piora de dor, doenças respiratórias, desenvolvimento de doenças cardíacas e também pessoas com má qualidade do sono tendem a apresentar sintomas depressivos mais graves. Além disso, a perda de sono aumenta a chance de lesão e diminui o desempenho no esporte, tendo em vista que quando a gente tenta engajar uma pessoa no processo de emagrecimento, a gente quer também que ela esteja se exercitando, né? Então, eu trouxe isso aqui também do livro do Matt Walker. Então, sempre teremos aí uma chance de lesão, né? Como diz os antigos, para morrer basta estar vivo, para se lesionar também basta estar vivo, né? Mas, dependendo do quanto você dorme, essa chance aumenta muito mais, né? Então, 9 horas está abaixo de 20% da chance de lesão. 8 horas por sono, um pouco mais que 30% da chance de lesão. Só que 6 horas, você já está em mais de 70% da chance de se lesionar. Então, esse aumento também ocorre por conta de um sono insuficiente. E quando a gente pensa em o fator dormir e como que isso influencia no apetite, aqui eu trouxe esse artigo, né, de 2008 para vocês. Então, aqui nesse eixo horizontal teremos o tempo em 24 horas. Nesse primeiro, a gente vai ver sobre a fome, aqui sobre o apetite e a razão leptina e grelina, que vai meio que juntar os dois, né? Então, aqui a linha preta, indivíduos que dormiam 10 horas e a em cinza, indivíduos que dormiam 4 horas. Então, primeiro vamos lembrar aí. A leptina, né, ela é um hormônio que é produzido pelas células de gordura e ajuda a regular a ingestão alimentar e o gasto energético. Então, é conhecida como hormônio da saciedade, né? Porque é produzido e liberado durante e após uma refeição para enviar sinais para o cérebro de que nós já estamos saciados. E a grelina é um hormônio polipeptídico que é produzido no nosso estômago, que também vai regular o apetite e o metabolismo. É conhecido como hormônio da fome, porque vai ser liberada quando o nosso estômago está vazio, para sinalizar o cérebro que é hora de comer e nos motivar a buscar algum tipo de alimento. Então, dormir pouco aumenta a nossa fome, então a gente pode ver aqui que tem picos maiores de fome e nos mantém menos saciado ao longo do dia. Então, a gente consegue ver aqui, né, por exemplo, na grelina leptina, nessa razão, como é muito maior em indivíduos que dormem menos, né? Então, essa razão, grelina, leptina, vai aumentar em pessoas que dormem menos, o que vai levar ao aumento de apetite e aumento de fome.
E a restrição de calorias também pode aumentar níveis de grelina e diminuir níveis de leptina. Então, conforme o indivíduo já está engajado no processo de emagrecimento, ele já vai ter isso desconfigurado. E a chance de sucesso será menor ainda se você tiver mais um fator que possa dificultar essa manutenção do peso. Tanto que uma coisa que os estudos mostram, né, é que mais ou menos para cada quilo perdido, aumenta seu apetite em 100 calorias. Daí por isso que a gente trabalha com volume alimentar, né, com alimentos de baixa densidade energética, para que esse indivíduo esteja mastigando e preenchendo o seu estômago e dessa forma não sinta tanto o desconforto da fome, o que pode fazer com que ele acabe ali comendo outros alimentos. Então, até mesmo porque esse aumento de fome, ele é de frutas e vegetais? Infelizmente não, né? Infelizmente ele é por industrializados, tanto que eu trouxe aqui também para vocês essa revisão sistemática e meta-análise, analisando pessoas que dormiam 5 horas ou menos por dia e pessoas que dormiam 7 ou 8 horas por dia. E analisando quanto de calorias a mais eles iam estar consumindo. Então, a média que eles consumiam era de 385 calorias. Então, tinham indivíduos que consumiam 252 calorias e indivíduos que consumiam 517 calorias a mais. Aí você faz um plano com déficit calórico de 500 calorias. Se o indivíduo começa a beliscar ali, e ele não vai lembrar de te contar isso muitas vezes. Se ele não estiver fazendo um diário alimentar, você não vai saber que ele tá beliscando. E não porque ele tá te omitindo, mas muitas vezes porque ele não vai nem lembrar. Porque igual eu falei ali, o processamento de memórias também é impactado pelo sono. Então se a pessoa não tá dormindo bem, como é que ela vai ter uma boa memória? E daí, se ele beliscar e consumir aqui, se ele é um indivíduo que consumiu 517 calorias, ele vai sair do déficit calórico e não vai ter o emagrecimento. E daí isso pode desanimar a pessoa. Então a gente tem que estar por dentro de todos ali os fatores que podem influenciar esse emagrecimento, justamente para a gente agir em cima disso. E aqui eu trouxe para vocês, né, a influência do sono na obesidade, na resistência à insulina e no risco de diabetes tipo 2, porque vai ter a restrição de sono. Isso vai fazer com que haja a ativação do sistema orexígeno. Então, orexígeno é um termo de algo que estimula o apetite. E também, e o inverso, né, só para citar, seria anorexígeno, né, que seriam, então, por exemplo, neuropeptídeos que inibem o apetite. Então, poderia citar leptina, PONC, CART, mas só a nível de curiosidade de vocês. Então, isso vai fazer com que tenha alterações na regulação de hormônios do apetite. Então, leptina, grelina, GLP-1, endocannabinoides. Aumenta a ativação do sistema de recompensa. Aumenta a fome e a ingestão alimentar e tem um decréscimo da energia gasta. Isso vai fazer com que a pessoa esteja num balanço energético positivo, fazendo com que tenha o aumento do peso. E esse aumento do peso provavelmente vem de alimentos ali industrializados, justamente por eles serem hiperpalatáveis. Então, eles terem um sabor mais gostoso mesmo. E tendo alterações nesse sistema de recompensa, a pessoa então vai sentir mais fome, menos saciedade e é um desejo hedônico, ou seja, por esses alimentos que são mais saborosos e eles contêm mais calorias por porção. Então, eu trouxe esse estudo aqui para vocês, né, que mostra, ele é do Kevin Hall, né, para quem gosta da área de emagrecimento, obesidade, é muito interessante, porque ele é um dos maiores pesquisadores, né, do que tange essa área. Então, eles analisaram 20 adultos com peso estável que receberam dietas processadas ou dietas não processadas por 2 semanas à vontade. Então, aqui a gente pode ver, né, os indivíduos da linha azul que receberam dietas ultraprocessadas e da linha vermelha dietas não processadas. Quem ficou no grupo da dieta ultraprocessada teve um consumo energético maior de aproximadamente até 500 calorias a mais por dia e, consequentemente, teve alterações no peso que foram correlacionadas com essa ingestão de energia. Enquanto indivíduos que estavam comendo dietas não processadas até estavam tendo uma queda do peso. Claro que a gente não viu aqui nada muito significativo, né? Justamente porque foram somente 2 semanas. E o ganho de peso, ele é de longo prazo.
assim como o emagrecimento é visando o longo prazo. Então, a gente também tem que passar essa visão para os nossos pacientes, de que é um processo de longo prazo. Então, a gente pode estipular pequenas metas, né, para a pessoa ir se motivando ao longo do caminho, só que eles têm que entender que é um processo mais demorado mesmo. Então, como eu falei, esses alimentos hiperpalatáveis, eles ativam o sistema de recompensa, aumentando a liberação de alguns neurotransmissores, né, como dopamina, serotonina, endocannabinoides. E veja, não é para vocês saírem falando, mas é que ultraprocessado aumenta, libera dopamina, então isso gera vício. Não é sobre isso, tá? Não vão entender errado, até mesmo porque quando a gente fala de cérebro, o cérebro, ele é um órgão que ele se comunica entre diversas áreas. A gente tem diversas áreas, temos diversos neurotransmissores e diversos neurônios se comunicando. Então, não é uma área faz tal coisa, mas é a comunicação daquela área que vai fazer determinada função, tá bom? E esse sistema, então, ele se comunica com o hipotálamo e pode aumentar, então, a expressão desses peptídeos orexígenos, né, que aumentam a fome, e bloquear a sinalização dos peptídeos anorexígenos, então, que estão aí lidando mais com a parte de saciedade e de inibir o apetite. Então, não é somente sobre as calorias, mas o estímulo de comer sendo mantido no comportamento desse indivíduo. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter aí menor atividade dessas áreas que nos mantêm controlados, como o órbito frontal, a ínsula anterior, e é frequente que pacientes com lesão no córtex pré-frontal não conseguiam antecipar as consequências emocionais dos seus atos. Então, às vezes, eles não engajam, não porque não querem, mas porque tem mais dificuldade mesmo. Justamente porque eles querem aquela recompensa mais imediata e tem essa dificuldade de planejar alguma coisa que eles vão conquistar daqui 1 ano, 2 anos. Então, é importante a gente trabalhar aí com essas pequenas metas com os pacientes, porque dormir mal vai afetar áreas cerebrais do controle emocional, fazendo a pessoa ficar mais impulsiva. Essa impulsividade pode afetar diversas áreas da vida do paciente, porque pode ser que ele tenha comportamento disfuncional para comer e acabe comendo mais, mas ele pode ter problema com compras, ele pode ter problema na comunicação dele, ser mais grosseiro, então vai influenciar a vida do paciente. E aqui a gente pode ver, né, a amígdala em pessoas que estão dormindo menos. A amígdala, ela é uma região do nosso cérebro que está muito relacionada com o nosso sistema de luta ou fuga, que foi muito importante, né, na nossa evolução, porque quando a gente via um predador, a gente não tinha muito tempo para pensar o que a gente ia fazer, ou a gente ia lutar ou a gente ia correr. E veja que a gente nasce com alguns comportamentos que são, por exemplo, reflexo. Então, se você pisar num prego, você já vai ter o reflexo de erguer o teu pé. Você não vai parar para pensar. Muitas vezes você nem tomou consciência que você já retirou o pé. Então, o nosso cérebro vai mandar a resposta para o nosso pé muito mais rápido do que a gente pôde pensar em fazer. E a amígdala está relacionada com esse sistema de luta ou fuga. E hoje em dia, como estamos também numa sociedade mais ansiosa, justamente porque temos muito mais de estímulos do que havia no passado, e essas pessoas, se estão ansiosas, um sono insuficiente vai deixá-las ainda mais ansiosas, então mais impulsivas. Então a gente consegue ver aqui, né, quem está descansado tem a reatividade da amígdala bem mais baixa do que quem tem um sono insuficiente. E daí vai reduzir a conexão da amígdala com o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é a região que nos diferencia dos outros primatas, justamente porque também trabalha aí em áreas, em nos deixar mais racionais mesmo, em conseguirmos pensar sobre os nossos comportamentos, fazer coisas extraordinárias que a gente consegue fazer, né, invenções. Então, a gente tem que pensar também nesse fator da pessoa estar mais impulsiva. Então, se ela chegar ao final do dia, o que ocorre muito, da pessoa conseguir levar a dieta manhã, tarde, até a tarde, e daí depois de noite ela extravasar. Então, vai ocorrer porque ela tá com a adenosina acumulada, tá mais cansada, então ela vai estar mais impulsiva. Aí você tem que dar ferramentas para essa pessoa lidar ali com o cansaço dela mesmo.
E, igual eu falei, a gente vai ter impacto no processamento de memórias. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, sobre o hipocampo. E por que que isso é importante pra gente na área da nutrição? Justamente porque mudar hábitos requer aprendizado. Então, a gente tem formação de novas sinapses no nosso cérebro. Esse é o legal do nosso cérebro, na verdade, porque a gente tem capacidade de mudar os nossos comportamentos, né? Mediante a exposição a esses novos comportamentos. Então, a gente tem que nos expormos, repetirmos e, na verdade, estarmos prestando atenção, termos foco nisso para aprender. Então, a gente chama isso de neuroplasticidade. Pessoas que estão dormindo menos vão ter essa capacidade também reduzida, então podem levar mais tempo para aprenderem alguma coisa. E daí a gente vai entrar então na nossa ferramenta para vocês colocarem aí em prática. Então, a higiene do sono, ela pode ser descrita como praticar comportamentos que melhoram a qualidade do sono e evitar comportamentos que interferem negativamente na qualidade do sono. Então, falando de alguns hábitos diurnos primeiramente. Então, exposição à luz solar pela manhã, por quê? Porque quando a gente se expõe à luz solar logo pela manhã, uma região do nosso cérebro vai captar a luz e com isso vai conseguir fazer a regulação do ciclo circadiano, porque vai ter a ativação de uns genes que a gente chama de pericry, né, que são os genes relógio, genes clock. Então eles vão fazer a regulação desse ciclo circadiano, criando uma rotina pra gente, certo? A gente tem também a parte de cochilos, né? Que a gente pode retirar ali depois do meio-dia. É recomendado se a pessoa quiser retirar. Desculpa. Mas tem que cuidar com o horário e com a duração desse cochilo. Justamente porque quando a gente dorme, é como se a gente fizesse uma lavagem no nosso cérebro e fosse limpar aquela adenosina que fica acumulada ao longo do dia. Então, se você tiver um cochilo muito longo, vai atrapalhar o teu sono da noite, justamente porque você vai fazer essa limpeza no teu cérebro, limpar esse excesso de adenosina. Então, um cochilo ali de até 20 minutos é interessante, né? 20, 30 minutos, mas após isso você vai entrar no sono profundo, e daí o recomendado é que você espere acordar só depois de você passar pela fase de sono profundo, justamente senão você acorda muito grogue. Então, já aconteceu de você tirar um cochilo e você parece que acordar pior? Então, é justamente porque você acordou antes do horário. Um dos fatores que a gente mais muda na prática clínica é o excesso de estimulantes. As pessoas aqui, tanto que no Brasil, né, se chama café da tarde. Nos meus planejamentos eu não coloco café da tarde, eu coloco lanche da tarde, para as pessoas pararem de associar que de tarde tem a necessidade de tomar café. Então, estimulantes têm que ser tomados até no máximo 3, 4 horas da tarde. Por quê? Porque a cafeína, ela tem um tempo de meia-vida muito extenso, de 6 a 7 horas. Então, se você tomar café 6 horas da tarde, meia-noite ainda vai ter metade da cafeína circulando na sua corrente sanguínea. Então, é claro que você não vai conseguir dormir tão rapidamente ou ter uma qualidade de sono se você toma excesso de estimulantes. Claro que tem as diferentes pessoas que metabolizam melhor a cafeína, só que elas são raras. Em geral, todo mundo que eu faço modificação ali na parte de estimulantes tem melhorias na qualidade do sono. Então, a gente tem que estar explicando, tem que cuidar com chás também, porque chá verde, chá preto também tem cafeína, energético, pré-treino. A parte de pré-treino pega muito quem treina ali depois das 6 horas da tarde, e daí eu explico. Porque a disposição, ela vai vir por conta do sono. E daí a pessoa tá tomando um pré-treino porque ela quer ter mais disposição durante o treinamento, só que às custas de piorar o sono dela. Então, é mais válido a pessoa ter uma qualidade de sono boa do que tomar um pré-treino ali que vai somente tampar o buraco e não vai resolver o caso dela, porque o que está faltando nela é uma boa rotina de sono. Então, de longe aqui, esse aqui é um dos
fatores que eu mais mexo na rotina das pessoas. E também não usar a cama para estudar, trabalhar, porque daí o nosso cérebro associa, né, a utilização da cama para funções que a gente utiliza o cérebro, né, que vai ter que pensar, que vai ter que se manter focado. Então, é melhor utilizar aí somente para outras funções, como descansar, atividades sexuais, no máximo ver uma sériezinha ali de boas. Hábitos noturnos, então igual eu falei, menor exposição à luz branca pela noite, né? Preferir ele ficar na penumbra ou em luz amarela, abajur. Volume alimentar, tem que cuidar, porque senão a gente fica fazendo a digestão, né? E principalmente quem come muita gordura pode atrapalhar sim, tá? A qualidade do sono, até por gerar desconforto gastrointestinal. Exercício físico nas 2 horas que antecedem o sono, justamente porque o exercício físico libera adrenalina, noradrenalina, né? Isso é o oposto que a gente quer quando a gente quer dormir. Hidratação, água ou chás. Então, se você quer passar um chá de camomila para uma pessoa, passa 7 horas, 7h30, né? Não vai passar ali, ela vai dormir 9 horas e vai 9 horas tomar, porque ela vai levantar para ir ao banheiro. Daí entra naquele processo de noctúria, né? E ansiedade ou estresse. Justamente porque a pessoa tá com mais cortisol, mais adrenalina, mais noradrenalina, então ela não tá no estado calmo para dormir. Então, até conversas tensas mesmo, trabalhos, que você fique motivado ali em cima, evitar pelo menos 2 horas antes de ir pra cama, tá? E se sente que está mais ansioso, identificar, se precisar anotar. Então, às vezes a pessoa ela fica ansiosa porque, eu não posso esquecer de fazer isso amanhã. Se você tiver uma agenda, você não vai esquecer. Então, às vezes até isso é uma coisa que eu passo para meus pacientes, tipo, utiliza uma agenda, anota, porque assim você livra o teu cérebro de ficar racionalizando aquilo, porque ele tá preocupado em esquecer. Anotado, ele não vai esquecer. Então, e também propor atividades mais calmantes, né? Então, a meditação pode ser guiada, uma música, um yoga, alguma coisa que seja mais calmante. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né, de questionário que dá para vocês utilizarem, né? Então, a pessoa vai responder nunca, raramente, às vezes, frequente, eu sempre, com base nisso aqui. E daí aqui você já consegue identificar algumas coisas, né? Então, por exemplo, durante o dia tiro sonecas, cochilos de 2 horas ou mais. Então, você já se liga que a pessoa tá limpando muita adenosina durante o dia. Aqui, vou pra cama ou saio da cama em horários diferentes. Aqui você já consegue captar que o ciclo circadiano dela não tá regulado. Dentro do período de 4 horas, tomo estimulantes, tabaco, uso álcool. Aqui você já vai ver que o sono dela não é de qualidade. Porque a adenosina, né, a cafeína, ela se liga nos receptores de adenosina. Então, se a pessoa tá utilizando café, então ela tá ali com essa falsa sensação de energia justamente por conta disso. E eu, particularmente, não utilizo assim, tá? E você pode entregar isso aqui na tua consulta, você pode fazer um Google Forms e mandar de pré-consulta para você já identificar e saber as ferramentas que você pode passar para esse paciente. Eu gosto de fazer as perguntas mais abertas, e como eu tenho já o olhar mais treinado, né, eu consigo captar os erros na rotina do paciente e mando daí uns materiais de apoio, né, com base ali no que eu ver para ele conseguir mudar. Então, às vezes é válido você fazer isso se você conseguir já ter o olhar mais treinado, né? E eu agradeço a atenção. Todos os artigos que eu utilizei, eu coloquei num drive, então se você tiver interesse, você pode estar me mandando um e-mail ou até uma mensagem nas minhas redes sociais, que daí eu passo para vocês. Então, aqui, esse é o meu pessoal, onde eu utilizo mais para mostrar o meu estilo de vida mesmo e o meu comportamento, mas eu trago o conteúdo sobre nutrição aqui no Be Strong Consultoria. Muito obrigada e até a próxima!